em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 29. Essas 4 ordens foram dadas às nações, as congregações e as futuras congregações do povo das nações, chamado também de gentios. Esses 4 requisitos, essas 4 coisas aqui, eram imediatamente para ser colocada em prática, não? Em Jerusalém, Jerusalém, os apóstolos se fala Pedro, Tiago e João, mas em hebraico é Kefa, Jacov e Ioanã, as 3 principais colunas, mas os demais apóstolos, e ainda os apóstolos Barnabé e Paulo. Atos 14 diz que Barnabé e Paulo eram apóstolos. Então, houve uma reunião lá entre os apóstolos para decidir se iria circuncidar, e a cirurgia de fimose, né? Arrancar o excesso de pele, de carne, né? Do prepúcio, do genital do homem. Ou se não iria circuncidar. A decisão saiu. Não haverá circuncisão para os gentios, ao ponto que Paulo, baseado nisso, em Gálatas 5:2, ele diz que aqueles lá da galáxia, os Gálatas que circuncidaram já depois de ter crido no Evangelho de Paulo, já estando na caminhada, então eles retrocederam, recuaram. Paulo disse que eles romperam com Mashiach, Gálatas 5, versículo 2, e que agora eles estavam caídos da graça, né? Porque já tinha sido decidido em Atos 15, 29, que não haveria circuncisão. Paulo já tinha evangelizado as nações, então nada justificava aquela ação, aquela atitude dos Gálatas, de desobedecer literalmente, diretamente o apóstolo Paulo, o evangelho que Paulo pregou, e para o judaizante, para o judaísmo, para a circuncisão. Paulo foi enfático. Gálatas 6:12, a circuncisão não aproveita nada. Mesmo lá em Gálatas 5, ele diz, se você circuncidar, você está obrigado a guardar toda a Torá, toda a lei. A lei continha 613 mandamentos. Você fala Tiago, mas Jacó na casa de Tiago diz, se você quebrar, Tiago diz, se você quebrar, desobedecer o mandamento, você é culpado de quebrar os 613. Era tudo ou era nada. Obedecia tudo ou não obedecia. O único que conseguiu obedecer 613 mandamentos foi Yehoshua Mashiach, que disse na cruz do Gólgota, do Calvário, está cumprido. Ele cumpriu. Por isso que Paulo vai dizer que o Mashiach, sua Bíblia fala Cristo, mas eu prego Mashiach, eu não prego Cristo. Cristo é grego. Não posso pregar Cristo. Antíoco Epifânio, o grego, que era general estabelecido por Alexandre o Grande na Síria, ele colocou Ptolomeu no Egito. Eles lá decidiram depois da morte de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande não conquistou ninguém. Quem vai te suceder? É o mais forte? Ele morreu sem sucessor. Como tinha 4 generais, Cassandro, Seleuco, Ptolomeu e Antíoco, eles dividiram norte, sul, leste e oeste, o reino grego, né? Esse mesmo Antíoco Epifânio mandou levantar, erigir e construir a estátua de Zeus no lugar sagrado, no templo dos Macabeus. Essa Bíblia aqui tem isso. Macabeus 1 e 2, né? Mandou sacrificar porcos. Quem não obedecia ele mandava matar. Então eu prego Mashiach. Paulo diz, Mashiach é o final da lei. A lei dos profetas duraram até Ioanã, que se chama de João, né? Mas Mashiach é o final da lei. A lei foi dada por Moisés. A graça, Mashiach é o começo da graça. E a verdade vieram por intermédio de
de Yehoshua Mashiach. Está lá no Evangelho, o quarto Evangelho. Você fala João, mas é Yehoanã, capítulo 1. Então nós estamos na graça. Tem mandamentos na graça? Eu já preguei aqui 590 mandamentos só nas 14 cartas de Paulo. Mais ou menos quase 600 mandamentos. Então a graça é o que salva hoje, mas a graça é cheia de preceitos, regras, mandamentos. Mandamento, regra. E tem que obedecer. O que prova que você está no Mashiach, é uma nova criatura, é que as coisas velhas se passaram e você agora é guiado, é levado a obedecer a lei do Mashiach, que é as 14 cartas de Paulo. Então não há circuncisão. Né? Que bom, né? Porque senão todo homem teria que fazer cirurgia, né? De fimose, né? Mas tem essas 4 coisas aqui que devemos ver sempre. Eu sempre vira e volta, estou pregando isso. Vira e volta. E principalmente a 4ª coisa, né? Que é muito importante, né? O que foi decidido para os gentios? 4 coisas, né? Não comer sangue. Aqui, ó. Aqui, ó. Eis porque pessoalmente julgo que não se lhe deve molestar aqueles que, desde os gentios, se converteram a Deus. Jacob dizendo, que se chama de Tiago, uma das colunas, das 3 grandes colunas da congregação de Jerusalém. Né? Ele está citando o texto aqui, a conclusão, aqui é uma resolução. É uma conclusão desse problema que foi discutido lá. Eu posso voltar aqui ao versículo 13, né? Quando cessaram de falar, Jacob tomou a palavra dizendo, irmãos, escuta-me, Shimon, porque o apóstolo, você fala Pedro, mas é Kefa, né? Shimon Kefa tinha discussado. Irmãos, vós sabeis que desde o primeiro dia aprove Deus entre vós que por minha boca ouvisse os gentios a palavra da boa nova, né? Que é o Evangelho, uma nova mensagem, e abraçassem a fé. E Cornélio vai receber o Espírito Santo sem circuncidar lá em Atos 10, né? Depois ele é batizado em água. Não precisou circuncidar, né? Virar judeu para receber o Espírito Santo, Rosh, HaKodesh. Ora, o conhecer dos corações que é Deus deu testemunho em favor deles, concedendo-lhes o Espírito Santo, assim como nós. Mas os judeus passam pela circuncisão, os gentios não. Aí ele diz aqui, ó, não fez distinção alguma entre nós e eles. Até mostrou uma visão cheia de animais que os judeus não comem, animais imundos. Mata, Kefa. Você chama de Pedro? Mata e come, Senhor. Na minha boca nunca penetrou algo tão imundo, algo imundo. Né? Não chame imundo, impuro. Não penetrou coisa impura. Não chame impuro aquilo que Deus purificou. Ou seja, nessa graça de Yehoshua Mashiach, a Brit Hadashah, a nova aliança, a salvação, começa lá com os judeus, na Judéia, Jerusalém, Samaria, Judéia, mas ela vai se estender também para os gentios. E o interessante é que os gentios não precisam circuncidar, fazer cirurgia de fimose. Né? Agora, pois, por que tentais a Deus? Havia crentes em Yehoshua Mashiach, lá no meio da comunidade, daquele lá, que queria circuncidar os judeus, e até queria circuncidar os gentios, e até circuncidou lá o povo dos gentios das nações das Gálatas. Né? Foi lá perturbar. Né? Agora, pois, por que tentais a Deus, impondo ao pescoço dos discípulos um jugo que nem mesmo nossos pais
Nem mesmo nós podemos suportar, porque a lei é 613 mandamentos, gente. Se quebrar um, é réu de todos. Se cumpriu 613, é perfeição. O único homem que cumpriu foi o que os judeus, os príncipes, os sacerdotes, fariseus, saduceus mataram no Calvário, no Gólgota lá, Yehoshua Mashiach. Ninguém mais cumpriu. Todos os homens pecaram. Não havia um justo sequer. Destituídos estão da glória de Deus, mas o Filho do Criador, Jeová, Yehoshua Mashiach, desceu da glória, desceu dos céus, veio de outra dimensão, ou dimensões, para cumprir isso em nosso lugar, e agora sermos salvos não pelos nossos méritos, pela lei. Ou seja, se você conseguisse cumprir a lei, 603 mandamentos, você entraria no céu pelas obras da lei, pelos seus méritos, pela sua capacidade moral, espiritual, física. Só que ninguém dá conta, então nós somos salvos pela justiça do Mashiach. Os méritos do Mashiach, ele quis nos salvar. Ele é o cumpridor da lei. Ele cumpriu os 603 mandamentos. Não faltou um, ele disse na cruz. Ele está cumprido. Então, agora eu não tenho que ir pela lei. A lei já passou. Terminou. Mas eu tenho que vir pela graça. Aí as 14 cartas de Paulo para os gentios. E aqui tem mandamento. Tem mandamento. Não pensa que a salvação é gratuita. Ela é pela graça, mas você vai pagar um preço, homem e mulher. O preço é a santificação. Hebreus 12, 14, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não tem esse negócio aí de dizer que a salvação é gratuita, entrada livre, entrada franca, livre. Não, ela é pela graça. Mas se você pisar na graça, abusar da graça, pisar no sangue do Mashiach, se você for iluminado e recair, é impossível ser renovado para o arrependimento. Se você colocar a mão no arado e olhar para trás, você não é digno. Se você renegar Mashiach, ele te renegará. Se você tiver vergonha das palavras dele, que ele deu a Paulo. Paulo diz, eu recebi a revelação de Mashiach Yehoshua. Aí, onde a mulher fica? Que ela tem que usar o véu em público, né? No ônibus. Eu preguei a última pregação sobre da Jal que está vindo, que Maomé, copiou da Bíblia, né? A Bíblia fala da besta, do adversário, o filho da perdição, o homem do pecado. Maomé foi colocar lá no livro dele lá, que é um da Jal, né? Ainda inventou um tal de Mardi e disse que Jesus, mas eu não prego Jesus, eu prego Yehoshua, mas ele disse que Jesus é Issa, que não morreu na cruz. Quem foi colocado na cruz ali, o Maomé diz assim no Corão, capítulo 4, versículo 157, só pareceu morrer, quem morreu foi Judas. Olha que coisa. E disse que o Issa, Jesus, está vindo para quebrar a cruz, ou seja, haverá uma guerra, segundo o Corão, entre o Islã e o povo da cruz, o cristianismo. E dessa vez, a última guerra que virá, a cruz será quebrada. Olha, o diabo odeia a cruz, Satanás. Porque Paulo diz que nós somos salvos pela mensagem da cruz. A mensagem da cruz é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Está aí em Corinto, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Não me envergonho da cruz do Mashiach. Quem circuncida não sofre pela cruz, não carrega a cruz do Mashiach. Carrega em meu corpo as marcas de Yehoshua Mashiach. Eu carrego a sua cruz. Só que agora, à meia-noite, não iremos usar a cruz, como William Branham colocou. 2 crucifixos, um tinha escultura. Dentro do tabernáculo, o William Branham colocava a cruz no retrovisor do carro. O William Branham dizia, eu ponho a cruz aqui porque as mulheres americanas estão andando mal vestidas, seminua. Então, ao invés de pecar, eu olho para a cruz. Mas eu não vou usar a cruz, não vou
pôr cruz na minha casa. Carro eu não tenho, eu tenho uma bicicleta. Não vou colocar uma cruz na minha bicicleta, né? Mas a cruz está sobre o Brasil. O Cruzeiro do Sul é uma cruz. Até o Billy Graham, quando veio no Brasil pregar no Maracanã, ele disse: o Brasil é abençoado, o Brasil tem uma cruz sobre ele. O Cruzeiro do Sul. E não é de madeira, não. É estrelas, astros. Então temos a cruz. Aqui é o país da cruz. É por isso que a mensagem, a última mensagem, o último aviso, a última advertência à humanidade tem que sair do Brasil. Profecia de 25 de novembro de 1960, Cheio Sport Lusiana, diz que a hora da meia-noite, os sermãos do Senhor, que vai vibrar e revibrar o país inteiro, o Brasil inteiro, e a glória de Deus estaria aqui no Brasil, e o Criador iria abrir os ouvidos do seu povo na hora da meia-noite, é desde o Brasil, porque o Brasil tem uma cruz. Eu sei, mas Branco dizia que os cristãos lá primitivos, mas eu não sou cristão, andava arrastando uma cruz. Eu também não vou arrastar a cruz, não. Igual tem gente aqui no Nordeste, que lá em Salvador faz uma cruz e vai até o Juazeiro do Norte, no asfalto quente, gasta meses e meses arrastando uma cruz, até chegar lá diante da escultura da imagem do Padre Cícero. Não vou fazer isso, não. Eu não preciso pegar uma madeira, talhar uma madeira e fazer uma cruz. O Brasil tem uma cruz em cima dele que guiou navegantes. E é um sinal para o mundo. Por que só o Brasil tem a cruz do Cruzeiro? O Cruzeiro do Sul. Tem um bairro aqui em Goiânia chamado Cruzeiro do Sul. Na região sul de Goiânia, o Cruzeiro do Sul. Tem a Praça do Cruzeiro aqui em Goiânia. O Cruzeiro do Sul, a cruz, é o poder de Deus para salvar aquele que crê. E o Islã diz, o Corão diz, que o Issa, que eles chamam de Jesus, mas o Jesus do Alcorão não morreu na cruz. Diz que quem morreu foi Judas Iscariote. Diz que o Alá fez uma ilusão ali para parecer que ele morreu, mas ele não morreu. E quando ele vier, ele vai lançar... quem luta contra o Islã, os muçulmanos, eles dizem que isso, Jesus vai lançar, vai trazer a última guerra e vai quebrar a cruz do cristianismo. Eu até acredito que judaísmo e cristianismo, judaísmo é o povo da Torá, cristianismo é os cristãos das igrejas católicas, protestantes, evangélicas, né? Pentecostais, deuteropentecostais e neopentecostais. Eu até acredito que vai fundir com o Islã, que a besta vem do Oriente Médio, Daniel 8:9. É um assírio, está lá em Naum 1:11, Obadias, Habacuque 2:5, Miqueias 5:15, né? Eu até acredito. Mas eu acredito que Yoshua Mashiach foi morto, crucificado na cruz no Gólgota. E eu não preciso usar cruz. E com Paulo pregava para crentes e incrédulos. Com Paulo não tem circuncisão. E ele diz aos Gálatas: vocês romperam com Mashiach. Gálatas 5, versículo 2. Vocês caíram da graça, vocês estão desligados. Porque o que ligar na terra será ligado no céu. E é onde Paulo ligou, fez circuncisão. Nem lá em Jerusalém. Quando ele vai lá e leva Tito, o grego, ele diz: eu não deixei, não permiti constranger Tito, circuncidar Tito. Eu me pus na frente, eu impedi isso. Que os judeus queriam circuncidar. Não estou falando de judeus que seguiam Moisés. Estou falando de judeus que seguiam os 12 apóstolos de Jerusalém, lá em Israel. Eles queriam circuncidar todo mundo. Não lembra que o caso era sério? Em Antioquia, Kefa, que se chama de Pedro, comia na mesa com os gentios. Quando chegou os de Jerusalém, da parte de Jacob, de Tiago, Kefas não quis comer mais e Paulo censurou. Paulo censurou, está aí, aos Gálatas 1 e 2 aí. Porque ele não quis mais se sentar com os
gentios, porque circuncidado sentava com circuncidado. A circuncisão fazia uma separação. Eu não vou chamar de cristianismo, gente, porque cristianismo é romanismo, é vaticanismo, é a Igreja Católica Romana, é o Concílio de Nicéia no ano 325. E antes do ano 325, você lê o livro de Atos aí, não tem. Eu sei, a Igreja Romana manipulou os tradutores e colocou cristão. Em Atos 16, 21. Mas o nome não é cristão, não. Eles não eram cristãos, eles não pertenciam à Igreja Romana de Roma, a mãe dos cristãos, a madre, a mãe do cristianismo. Eles eram crentes judeus, que o imperador romano Cláudio, em Atos capítulo 18, expulsou todos os judeus, os que seguiam Moisés e os que seguiam Paulo. A Bíblia não diz que Ananias, Áquila e Priscila foram expulsos de Roma e estavam caminhando com Paulo lá em Corinto, em alguns lugares lá. Então ele expulsou todos os judeus. E aí é onde essa congregação de Roma corrompe-se, né? Hoje é a congregação de Roma do Vaticano. É a maior igreja do mundo, né? Só no Brasil tem 40 mil padres, né? Vários dirigem várias paróquias, né? É muito padre, né? Tem mais ou menos aí quase 2 bilhões de seguidores, o Papa Leão XIV, da Igreja Romana. Mas lembra de que ela se apostatou em Atos dos Apóstolos 18, ela rebelou ali, porque as raízes foram expulsos, os judeus. Depois, quando caiu o decreto de Cláudio, ela não voltou à palavra original. Ela casou com Constantino, no ano 325, criou a doutrina da Trindade, e aí ela matou 68 milhões na fogueira da Santa Inquisição, incluindo Joana d'Arc, John Hus. No dia que queimou o corpo vivo de John Hus, na Boêmia, antiga Tchecoslováquia, atual Croácia, naquele mesmo dia, lá na Inglaterra, mandaram desenterrar os ossos de John Wycliffe. E queimou os ossos de Wycliffe, né? Era o ódio. A Igreja Romana sempre pensou assim: eu queimando os ossos de Wycliffe, eu queimando John Hus, eu queimando Joana d'Arc. Se eu conseguir queimar Martim Lutero, eu apago. Eu apagarei o protestantismo da terra. Mas mesmo virando cinzas, Joana d'Arc, os ossos de John Wycliffe, John Hus, estamos a lembrar desses personagens de Deus hoje na terra. Viraram cinza. 68 milhões, eles vão ressuscitar para o milênio, para o arrebatamento. Então Pedro não, Kefa diz aqui, não vamos tentar agora pois, porque tentais a Deus, não vamos tentar a Deus, não vamos impor circuncisão. O Cornélio recebeu Rosh HaKodesh antes de ser batizado em água e nunca precisou ser circuncidado. Eu batizei ele lá em Cesareia, Atos capítulo 10. Não precisou fazer cirurgia de fimose. Então, toda a assembleia silenciou com a palavra de Kefa. Era uma das colunas. E passaram a ouvir Barnabé e Paulo, narrando quantos sinais, prodígios, Deus operara entre os gentios por meio deles. Aí, tudo fecha com Iacov, Tiago, também uma das colunas. Quando cessaram de falar, aqui fala Tiago, mas o nome em hebraico é Iacov. Iacov tomou a palavra dizendo: irmãos, escuta-me. Shimon acaba de expor-nos como Deus se designou desde o início, escolheu entre os gentios um povo dedicado ao seu nome. Aí em Atos 2,38, ou Atos capítulo 10, Kefa, que se chama de Pedro, batizou as 3.000 homens, batizou Cornélio em nome do Senhor Adon e Yehoshua Mashiach. Não foi em nome de Jesus, não. Porque aqui nesse tempo não existia a letra J. Que o embaixador da Igreja Católica Romana, Jean-Georges Trissino, italiano, gramático, linguístico, ele é enviado só em 1515 para a Alemanha. Em 1524 ele muda a fonética da letra I para o J.
Daí está o nome de Jesus. Então, quando Jacó, que se chama de Tiago, diz que Deus estava escolhendo dentre as nações dos gentios um povo para o seu nome, o nome de Deus tem que ter Yod He Vav. Aí o nome Yehoshua preenche esses requisitos. Yahusha, Yeshua, Yeshu, tem muitos nomes aí, nada disso preenche. O único nome que tem o trigrama é o nome de Yehoshua, que é inclusive o nome que Oséias, Roché, é filho de Num, Números 13, você fala Josué, como não tem a letra J, é Oséias, nunca foi Josué. Porém, o profeta Moisés adicionou o Yud, e o nome de Roché, Oséias, quer dizer salvação, se torna Yehoshua, que é o nome na Bíblia dos hebreus, dos israelenses, que só tem 24, 25 livros. O sexto livro chama-se Yehoshua. É o nome que o Malanche, o anjo, Gabriel disse para Miriam, a virgem, né? Você fala Mary, Maria, né? Miriam. Colocar na criança, né? Põe o nome de Yehoshua. Ele salvará seu povo, o povo de Israel, dos seus pecados. Você sabe o que significa o nome Yehoshua? Jeová salva, Yahvé salva. É isso o significado. E aí, se você pegar o nome lá, o tetragrama, Yod He Vav, né? Aquilo tem a ver com prego, com mão, com olhos, né? E ele foi pregado, esse significa o tetragrama. Ele foi pregado no Gólgota, lá, suas mãos, seus pés, cravejado com pregos, né? Verteu, derramou seu sangue para a nossa redenção. E agora, no final da era de Laodiceia, da sétima era, como William Branham disse, o sétimo anjo virá no final da era, né? Trará a fé bíblica, a fé original. André Luiz, é você esse sétimo anjo? Eu não me vejo como profeta, eu só sou um pregadorzinho, eu não sou nada, né? Mas eu estou pregando aqui agora que o nome que salva tem que ter Yod He Vav, e que o nome de Jesus é católico, é latim, é romano. Te leva para dentro da igreja católica. Todos que morrem louvando, adorando, pregando que Jesus salva, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus voltará, Jesus perdoa, essas pessoas estão indo para o inferno, para o lago de fogo irão, a menos que se converta. Arrependa-se, meia volta, pare, dê meia volta, volte atrás, volte ao nome em hebraico que salva. Aí é conversão. Quem vai converter? Quem vai converter nesses instantes finais, momentos finais da graça dos gentios, onde o arrebatamento está ali, as vésperas do arrebatamento e da grande tribulação? Quem vai se converter? Então, voltou tudo está de volta, está tirando dentre as nações dos gentios um povo para o seu nome. Aí ele vai dizendo aqui, né? Com isso concorda as palavras dos profetas, segundo o que está escrito. Ele vai citar uma profecia. Depois disso, voltará e reedificará a tenda arruinada de Davi. É o que está dizendo aqui. Reconstruirei as suas ruínas e reerguerei, a fim de que o resto dos homens procure o Senhor, Adonai, Senhor nosso. Assim, com todas as nações dedicadas ao meu nome. Olha, aqui é na reunião em Jerusalém. Tem gente a dizer, é o concílio de Jerusalém. Que concílio? Negócio de concílio de Nicéia, concílio do Vaticano II, concílio de Macon II, concílio de Trento, concílio de Milão. Isso é igreja romana, aqui é uma reunião, gente. Tem concílio, não. E não tem que mudar nada na Bíblia. Tem que pregar como os 12 apóstolos, e Barnabé, e Paulo pregou nas 14 cartas. Não tem que mudar nada. Precisa fazer reunião para mudar a doutrina. Vamos fazer uma reunião autorizando o divórcio. Vamos fazer uma reunião trazendo os dízimos. Vamos fazer uma reunião para trazer as imagens de escultura. E até usa a Bíblia. Se o Criador mandou Moisés fazer 2 estátuas de querubim, por que não pode fazer a estátua de São Jorge, São Expedito,
Santa Maria, estátua de Jesus, de São José. Ah, me poupe, gente. Isso aí é burrice ou é o diabo usando a igreja? Para mim é o diabo. Porque são homens com faculdades mentais boas, mas estão inspirados por Satanás, trazendo véu, oração aos mortos. Hoje as igrejas evangélicas não param. Fogueira Santa de Israel, sacrifício de dinheiro, agora rodando igual um peão, igual na macumba, né? Dentro das igrejas. Demônios, né? Operando dentro das igrejas, porque Machia diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, abrir a porta, entrarei em sua casa. Já não entra mais dentro de igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Até Billy Graham errou, que ele usava esse versículo para dizer que Jesus, eu não prego Jesus, eu prego eu. Mas Billy Graham dizia, Jesus está batendo no coração do pecador. Que isso, gente? Ele está do lado de fora das igrejas, não vai voltar mais não. Não tem remédio para as igrejas, a não ser o lago de fogo e enxofre, a segunda morte. É assim como todas as nações dedicadas ao meu nome. Meu nome é Yehoshua. Diz o Senhor Adonai, Adon, que faz essas coisas conhecidas desde sempre. Então aqui vemos que Jacob, Tiago, ele está citando uma profecia, entendendo que Deus iria tratar, salvar, não só judeus, mas também os gentios. E aí ele vai falando, e chega aqui no versículo 29, então ele estabelece o seguinte, que vós abstenhais, não vai botar carga pesada em cima de nós, dos gentios, mas vai colocar essas 4 coisas. É proibido comer carne imolada aos ídolos, comida oferecida a ídolos, comer sangue, carnes sufocadas, e aí ele diz aqui a 4ª coisa, aqui é que eu vou falar, mais ainda, e é proibida as uniões ilegítimas. Farei bem, perseverando-vos destas coisas, passai bem. Então foi dito que era para proibir essas 4 coisas, e hoje não se obedece. Se come churisco, né? Sangue de porco, né? Uma comida, um prato. Se come lá no Nordeste, eu já morei lá, galinha cabidela, né? Que é com sangue. Eu fui para o Nordeste em 1996, enviado pelo pastor Joaquim Gonçalves aqui do Tabernáculo. Quando eu cheguei lá, eu proibi. Você vê, eu era brunamista e já cria na Bíblia. Eu disse, irmão, pare de comer galinha cabidela com sangue. Atos dos Apóstolos 15, 29, proíbe comer sangue. Porém, agora eu estou a pregar que é proibido as uniões ilegítimas. E o que são as uniões ilegítimas? Agora mesmo eu estava vendo um vídeo de alguém pregando sobre casamento. Eu acho que era até uma inteligência artificial, pela voz, né? Porque hoje se faz vídeo, pega a imagem da pessoa, não é nem a pessoa que está falando aí. É a inteligência artificial, a gente percebe. Mas o vídeo dizia assim, morar junto sem casar é pecado? Aí ele vai explicando que tem que ter compromisso, o vídeo, né? Não pode morar junto sem casar. Mas ele não explica o que é casamento. Só disse que tem que morar, não é só morar junto, tem que fazer um compromisso, casar. Mas ele não explica o que é casamento. Na ideia dele, do vídeo, eu entendi lá, que só de viver junto, ou tá amigado, enrolado, rabichado, ou se fez compromisso, morando junto, casou, né? No caso, o vídeo quer dizer isso, os pastores. Uma pessoa vai morar com a mulher, um homem vai morar com a mulher, e aí, se ele for no cartório e fizer o casamento civil, aí tá casado, compromisso. Põe uma aliança no dedo, né? Aliança no dedo. Quem usa aliança é Saturno. O planeta Saturno que rege Plutão, que saiu de Capricórnio e está na casa de Aquário, vai ficar lá 20 anos. E quer dizer o caos. Isso só aconteceu no tempo da Revolução Francesa. Durante 20 anos, Plutão foi para Aquário. Né? Até guilhotina teve na Revolução Francesa. Então não espere outra coisa.
Porque a Bíblia diz que quem não adorar a besta, receber a marca da besta na testa, na mão, será morto decapitado. Como houve guilhotina na Revolução Francesa cortando pescoço, eu estou aqui para dizer que pescoços serão cortados na grande tribulação. Que esse Plutão no aquário, regido por Saturno, que tem os anéis, né? Isso aí está dizendo que a grande tribulação vai entrar em cena. Está chegando. Como na Revolução Francesa, as guilhotinas cortou pescoços, a Bíblia diz que pescoços de homens e mulheres serão cortados. Quem recusar adorar a imagem da besta, receber a imagem da besta na testa, a marca na testa e na mão. Então a besta está chegando. Não é o que eu estou a pregar sempre? Mas o que é casamento? Eu vou falar a verdade aqui. Vai doer, né? Como minhas pregações dói. Mas o antibiótico, o remédio, o que cura, tem que doer, tem que ser amargo. Para sarar, né? Morar junto. O morar junto já seria o casamento. Porque lá em Gênesis, lá em Efésios 5, diz que o homem deixará seu pai e sua mãe e ligará, se unirá à sua mulher. Você vai morar junto. Agora, para morar junto e ser casamento, aí casamento na Bíblia, em Hebreus 13, versículo 4, é chamado de santo matrimônio, né? Aí é a mulher virgem e o homem virgem. Porque ir morar junto com uma mulher que já fez sexo, perdeu a virgindade. O homem morar com uma mulher que já fez sexo, essa mulher pertence a outro homem. E lá em Levítico, e Marcos 10, 11, 12, diz que você não pode possuir a mulher de outro homem. Como Romanos 7, versículo 2, diz que a mulher está ligada pela lei ao marido, foi fazer sexo, perdeu a virgindade, casou. Então ela não pode fazer sexo a não ser com o homem com quem ela perdeu a virgindade. O homem foi fazer sexo, relação sexual, perdeu a virgindade, a pureza, casou. Você não pode fazer sexo a não ser com a primeira mulher, e ela ainda tem que ser virgem, né? E a mulher não pode fazer sexo, relação sexual, com o primeiro homem, né? E ele tem que ser virgem, você é virgem, mulher. Mas se você fizer sexo, por isso que eu estou dizendo que não adianta ir morar junto, sem virgindade. Porque se ela já foi de outro homem e ele já foi de outra mulher, aí é união ilegítima, gente. O que os pastores não explicam, eu explico. O que os pastores de igreja não pregam, os reverendos, eu prego. E eu prego a verdade da Bíblia. É união ilegítima, não basta ir morar junto. Aí diz assim, morar junto sem casar. Mas o casamento é a mulher ter guardado a virgindade, o casamento é o homem ter guardado a pureza, a virgindade. É isso aí que é o casamento, não é véu, vestido branco, grinalda, aliança de ouro. Não é presentes de casamento, não é comprar um carro, uma casa. Não é isso. Casamento é sexo. Quando o homem virgem faz sexo com a mulher virgem, Malahim 2,14 diz, formou uma aliança. E aí diz assim, homem, Jeová fala lá no versículo 15, né, de Malahim, Malaquias 2, não abandone a mulher da tua mocidade, a mulher virgem que você perdeu sua pureza, sua virgindade com essa mulher virgem, para até que a morte separe. E lá em Provérbio 2,17 diz que para a mulher não abandonar o homem da juventude. A mulher era virgem, casou com um homem virgem, não abandone, isso aí é aliança, não é uma aliança de ouro no dedo. Que um homem pode ser pobre, uma mulher pobre, não ter dinheiro para comprar uma aliança, para virar um saturnino, uma saturnina, né? Os anéis de Saturno. Mas se ela guardou a virgindade, e ele guardou a pureza, a virgindade, como Yosef, que fugiu da cama de adultério com a mulher lá do Potifar queria adulterar, aquilo ali é guardar-se para o matrimônio, gente. É guardar-se para um casamento. Aí pode casar, que casamento não é ter propriamente aliança de ouro, casa, automóvel, ser empresário. Aliança é virgindade da mulher, virgindade do homem, isso aí forma aliança. E o verdadeiro casal que casou, eles não se importam muito por coisas materiais. Como a irmã Hope
dizia William Branham, né? Eles eram pobrezinhos. A irmã Branham comprou uma cadeira, acho que usada, uma poltrona, não deu conta de pagar, a loja veio e recolheu a poltrona lá de William Branham, mas ela dizia que ela era feliz, ela dizia que a felicidade, a irmã Branham dizia também, que a felicidade dele com sua primeira esposa, porque ele ficou viúvo, ele casou uma segunda vez, mas a irmã Branham nunca autorizou a bigamia, o homem ter duas mulheres, a poligamia. A irmã Branham disse que a felicidade, a verdadeira felicidade é um ter o outro. Mas hoje já não vemos isso. Hoje as mulheres põem chumbinho, o homem põe chumbinho, veneno, para matar a mulher, para matar o marido, já para ficar a herança. Os filhos matam a mãe, matam o pai para ficar com a herança. Somente se um patrimônio passar de R$1 milhão, né? Esse pai, essa mãe está correndo risco de morrer por causa de herança. Ou quando morre o pai, aí no dia lá do inventário de repartir, o irmão mata a irmã mata o irmão, igual a gente tá vendo. Tudo por materialismo, por isso que o mundo não é mais feliz, porque já não há mais santo matrimônio. A felicidade não é dinheiro, não é carro, não é casa, não é fazenda, não é chácara, não é Ferrari, Land Rover, não é Toyota. A felicidade era o homem que casou puro, virgem, ter a sua mulher viva, e casou virgem, mas isso já não tem mais. É por isso que estão matando uns aos outros, por herança. Às vezes não é nem por herança, é porque a mulher diz: eu não dei sorte com você, estou na miséria, na desgraça, você vai morrer, e mata mesmo. Você nunca fez eu prosperar da mesma maneira. Tem homem que diz isso pra mulher: não dei sorte com você, mulher, estou na desgraça, na miséria, vou lhe matar, e mata. Porque hoje no mundo felicidade é ter muito dinheiro, é ter muito patrimônio. Perdeu-se o verdadeiro significado da felicidade. Felicidade é, em primeiro lugar, ter Deus. Se você não casar, é melhor, disse Paulo, você vai ficar livre de tribulações. Mas se você casar, Deus em primeiro lugar, a família em segundo lugar. Sempre o Criador em primeiro lugar. Então, ir morar junto já é um casamento. Mas se ela não tem virgindade e ele não tem pureza, o homem, isso aí é uma união ilegítima. Pode fazer compromisso, ir no cartório, colocar uma aliança de ouro no dedo, não adianta. Essa mulher já é casada desde o dia que ela perdeu a virgindade com outro homem. Esse homem já é casado desde o dia que ele perdeu a virgindade, a pureza, com outra mulher. Não tem como apagar essa mancha aí, não, gente. Mas as igrejas não pregam assim. Eu lá estou preocupado com igreja, com cristianismo, que não passa de paganismo. Eu não prego o que as igrejas pregam. Eu não prego o que o cristianismo prega. Eu não prego o que o Islã, as mesquitas, os imãs pregam. Eu não prego o que os rabinos da sinagoga do judaísmo pregam. Eu prego o que a Bíblia diz. Eu sei que não agrada, a prova está aqui. Mais de 3 anos e 1 mês pregando. E ninguém se converteu, nem um homem, nem uma mulher. A falha está na palavra original? Não. É porque o preço é alto. Vós sois salvos pela graça mediante a fé. Mas em Apocalipse é dito: compres ouro provado no fogo. Então tem que pagar um preço. Esse ouro provado no fogo é a fé. Importa por muitas tribulações, livro de Atos dos Apóstolos, entrar no reino de Deus. Olha o preço. Perseguição, abandono, tribulação, ficar sozinho, sozinha. Olha o preço aí. Felizes sois vós quando por minha causa mentirem, caluniarem, disserem todo mal contra vós. Alegrai, porque grande é o vosso galardão, a vossa recompensa nos céus. Olha o preço aí, tem um preço. O preço é ser abandonado, é ser perseguido, é ser incompreendido. O preço é o seu parente chegar e dizer: vamos ali num psiquiatra. Homem, você tá doido. Mulher, você tá doida com esse véu na cabeça.
Homem, você tá doido, você não tá normal, usando vestido, túnica, vamos num psiquiatra fazer tratamento de cabeça. Isso é o preço para ir pro céu hoje. Abandonado, perseguido, perseguida, chamado de louco, embora eu digo, iremos tratar os parentes, pai, mãe, irmãos, irmãs, bem. Ainda que nos ofenda, não ofenderemos. Ainda que lance pedrada, não apedrejaremos ninguém. Não fazemos isso. Não pagamos o mal com o mal. Como disse o apóstolo Paulo aos Romanos, vamos vencer o mal com o bem. Nunca pagaremos o mal. Mas, gente, ir morar junto, ou é união ilegítima ou é casamento. Se ela é virgem, aí o pai tem que consentir, né? Porque lá no livro de Tobias, eu estava lendo ontem o livro de Tobias, onde aparece o anjo Rafael. Aí eu achei uma coisa interessante, eu estava meditando nisso, né? Eu fui ler lá, conferir lá, está em Tobias. Tobias capítulo 12, versículo 12. Você lembra que Paulo disse em Hebreus que alguns... Paulo diz assim, pratique a hospitalidade, não negligencie a hospitalidade. Alguns sem saber hospedaram o anjo. Por que Paulo falou isso? Porque ele conhecia o livro de Tobias. O Tobide hospedou um dos 7 anjos que fica na presença de Deus, o Rafael. É no livro de Tobias que aparece o Rafael. Na Bíblia ele é chamado o anjo da cura. E o Tobide, pai de Tobias, ficou cego, porque um passarinho defecou e as fezes caíram nos olhos dele. E esse homem, aqui que eu acho interessante, quando ele estava exilado na Síria, fora de Israel, e lá eles matavam os assírios, lá matavam os judeus, os Aldim, Rudim. E ninguém tinha coragem de enterrar esses corpos. Mas o Tobide, aqui, o pai de Tobias, ele fazia essa ação. Quando ele via que matava um judeu lá na Síria, no exílio, ele ia lá, pagava dinheiro, pegava o corpo e fazia um excelente sepultamento, né? Aí o Rafael vai dizer aqui no capítulo 12, o anjo Rafael diz para o Tobide, né? Era eu, Rafael! Era eu que apresentava vossas súplicas, ó Tobite, diante da glória do Senhor Jeová. Era eu, Tobite, era eu que lia, eu lia. E eu fazia o mesmo quando enterrava os mortos. Então, quando ele fazia uma boa ação, o Tobite, pai de Tobias, o Rafael tinha acesso ao Criador, Jeová. O Rafael diz que tem 7 anjos que têm acesso livre, direto ao Criador. Talvez o outro seja Gabriel, o outro seja Mihael, que você chama de Miguel, e tem mais 4. São 7 anjos que podem entrar na sala lá onde está o Criador, a glória do Criador, e falar com o Criador. Só esses 7 anjos. Aí... ninguém enterrava na Síria, no exílio, longe de Israel, os judeus. Mas o Tobide, quando chegava, ele tinha dinheiro, ele era bem de condições. Tobide, mataram um judeu ali na praça. Ele corria lá, fazia o enterro. Aí o Rafael ia lá em Jeová e dizia ao Senhor Jeová, tem um homem na terra chamado Tobite. Toda vez que mata um hebreu, um israelense, um judeu, lá na Síria, o povo está exilado, sofrendo, ele é o único que tem coragem de enterrar o corpo. Ninguém mais dá valor ao corpo de um judeu do que Tobite. Aí ele ia lendo, e Jeová gostava disso. Aí quando o Tobite fica cego, precisa mandar seu filho Tobias ir recuperar um dinheiro bem longe, né? Esse anjo, Rafael, o anjo da cura divina, para mim, ele é o anjo que descia lá no tanque de Betesda e mexia com a água, e aquele homem com problema na próstata, 38 anos, não conseguia pular dentro da piscina lá em primeiro lugar. Porque o anjo da cura é Rafael. O anjo que entrega a mensagem é Gabriel, o mensageiro. O anjo da guerra, das batalhas, que vence as guerras, sai para lutar, é Miguel.
Cada um desses 7 anjos tem uma função. Rafael, volta! Rafael, volta! O nome Rafael volta a ser pregado à meia-noite aqui na Bíblia de Jerusalém, que tem o livro de Tobias. Rafael, volta! Um dos 7 anjos, volta! E aí o que o Criador fez? Mandou Rafael vir à terra, na forma de homem, chamado Ananias, né? E é ele que, o Tobias não sabe que esse é o anjo da cura divina, Rafael. Mas é ele que vai junto com o filho de Tobias, o Tobias, recuperar lá o dinheiro, lá os valores que Tobias tinha muito longe. Aí vai entrar a história de Reuel, pai de Sara, né? Sara tinha casado com 7 maridos, mas todos os maridos, na noite de núpcia, Asmodeu, o pior dos demônios, vinha e matava eles, ou seja, eles não tinham núpcia, né? Bem na hora da núpcia, o Asmodeu aparecia, já tinha matado 7 maridos. Aí você lê o livro de Tobias, o Tobias, filho de Tobide, que está com Ananias, mas Ananias nem o Tobide, nem o Tobias, filho, nem o Tobide, pai, sabe que ali é o anjo Rafael. Porque Rafael está em forma humana de um homem chamado Ananias, mas é o Rafael. Depois o Rafael diz assim, você achou que eu estava comendo comida? Eu não estava comendo comida, não. Só pareceu que eu estava comendo comida. Aí tem lá o fígado do peixe. O Rafael ensina o Tobias como se livrar do pior demônio, né? O Asmodeu, né? E ele faz o que na noite da núpcia, quando Reuel mandou abrir a 8ª cova, vai ser enterrado o 8º marido da minha mulher, da minha filha, né? O 8º marido da minha filha. Pode abrir a cova. Mas nem o Reuel, pai de Sara, sabia que aquele Ananias, aquele homem, era o anjo Rafael. Que agora deu instrução a Tobias como vencer Asmodeu, o pior dos demônios. E como ele obedeceu, Asmodeu não pôde matar Tobias. E depois o Rafael se revela, o Tobias volta a enxergar, né? Por causa do anjo Rafael, e o Rafael diz que ele não era meramente um homem, ele era um anjo, que lia todas as boas obras do Tobias diante do Jeová, o Deus da glória. E com isso aqui eu estou querendo dizer o seguinte, olha o que eu quero dizer com isso aqui. Quando fazemos uma boa ação, isso é lido num livro lá no céu, a Jeová, né? É lido. Mas também talvez quando se faz uma má ação, também é lido, né? Aí, por exemplo, eu me converti com 15 anos de idade, em outubro de 1988. Eu era um adolescente e eu já estava ficando problemático pro meu pai, pra minha mãe, dando dor de cabeça, né? Aí eu estava pensando ontem, meu Deus, né? Desde os 15 anos de idade. Desde 1988, outubro, ali, se chegou alguma má informação minha na glória, no céu, desde 1988, eu tinha 15 anos de idade, nunca mais chegou uma má notícia minha. Para com meu pai e para com minha mãe, que já morreu, né, em 2020, né, no tempo da Covid. Né? Ou seja, só alegria. Porque é uma morena que fala que cada pecador tem um livro. E quando você se converter para ser salvo, esse livro com o seu nome lá e todos os seus pecados que vão sendo anotados, porque a Bíblia diz que é anotado. Está tudo sendo anotado. Cada um será julgado pelas coisas que estavam escritas no livro. Abriu-se os livros. Cada um vai ser julgado. Então, por exemplo, havia um nome de um livro chamado William Branham. Esse livro, o criador pegou quando o William Branham converteu e jogou no mar do esquecimento. Está lá em Miqueias, né? Havia um livro chamado André Luiz Nunes, é o meu nome, né?
Eu converti com 15 pecados, eu estou procurando a Deus. Não quer dizer que eu nunca deixei de errar. Mas eu acredito que o livro com as minhas anotações ruins foram jogados no mar do esquecimento. Aí eu estou querendo dizer isso, que eu lembrei como que eu fui um adolescente rebelde, me converti, né? Na Igreja Batista e vem buscando o verdadeiro Deus e achei. Desde 2022, quando o Cacu Felipe me expulsou lá, mandou eu sair da mensagem dele por causa do 7º selo 261 ao 374 que o Morena cortou, ele mandou eu saí. Agora eu acredito que eu encontrei a verdade, a palavra original. Mas desde de outubro de 1988 já não subia notícia ruim minha. Se algum anjo leva as notícias da minha vida ao Criador lá, já não subia notícia ruim em relação ao meu pai e minha mãe. Eu mudei, eu me arrependi, eu me converti. Aí eu quero perguntar a você, homem, a você, mulher, que não abandona a rebeldia, o pecado, a desobediência, a rebelião, as más obras, o adultério, a droga, o cigarro, a prostituição, a homossexualidade, a incredulidade, não crê na Bíblia. Quantas notícias ruins suas sobem lá em cima. Não estava na hora de parar? Não estava na hora de você se arrepender, converter, mudar, deixar o Criador mudar a sua vida para ele lançar o livro da sua vida, ou homem pecador, mulher pecadora, no mar do esquecimento? Ou vai continuar falando palavrão, falando bobagem, falando mentira, adulterando, prostituindo, escondendo pecado? Vai continuar? Aí todo dia tem que ser levado ao Eterno, ao Criador, que você fez uma ação. Ao invés de fazer como Tobide, pai de Tobias, o anjo Rafael ia ler as boas ações. Esse Tobide lá na terra é um filho. Ele faz uma festa, lá, alimento, tudo. Em vez de eu convidar quem tem dinheiro, quem pode andar com a barriga cheia no dia do banquete, ele pede para ir buscar os mais pobres das ruas, das praças. Traga os mais pobres, que não podem ter um bom banquete, uma boa refeição. Traga para comer comigo na minha casa. E Rafael lia isso diante do Criador. Aí ele, quando faz uma festa, um banquete, ele ia ler isso para o Criador, o Eterno. E quando ele faz uma festa lá na terra, ele faz esta festa, e quem ele chama para comer é os mendigos, pobres, os moradores de rua, né? Ou quem não tem condição de ter um bom banquete. Isso alegrava a Deus. Então eu quero dizer com isso que suas informações, homem, suas informações, mulheres, seja boas ou ruins, ou boas, são levadas ao Criador. E é o Criador que decide o que você vai colher, o que você plantou, está sendo informado ao Criador. Eu sou o anjo Rafael, um dos 7 anjos que estão sempre presentes e têm acesso junto à glória de Deus. Eles não precisam, esses anjos, 7 anjos, eles não precisam pedir liberação ao Criador para ter acesso, para trazer informação de tal homem, tal mulher. Que coisa, não? Já estou chegando no finalzinho da minha pregação, mas eu preguei aí. E tenho pregado, e vou continuar pregando, se Deus me der energia, força, capacidade. E não adianta seguir judaísmo, Torá, rabino, sinagoga. Não adianta seguir cristianismo, Jesus, nome latim, romano, porque nas 22 letras do alfabeto hebraico não tem J. Não adianta seguir igreja, padre, pastor, bispo, presidente de igreja, missionário, pastora, reverendo. Não adianta seguir o Islã, mesquita, imã. Não, o tal do Mardi aí que chegou, né? O Caco Felipe
Disse que um filho do Islã sairia na base da mensagem do Cacô e iria abalar o mundo muçulmano. Agora, o filho do Islã que está aí, está mudando o Ramadã, o mês do jejum, ele levou para o mês de dezembro, mudou o mês. E está ganhando gente que só no mundo árabe está tirando o véu das mulheres. A burca, o véu. Tirando o jejum que o Islã faz. No Ramadã mesmo ele está autorizando comer 2 comidas, né? A pessoa escolhe. Ou seja, já está mudando o que Mohammed ordenou, ou seja, está reformando o Islã, está mudando as leis do Islã. E está conseguindo milhares de pessoas. O Abdullah Hashem Abal Sadiq. Quem sabe ele é esse aí. Eu já disse, os discípulos dele lá chamam ele de pai. Chamam ele de profeta. Diz que ele tem as palavras da vida eterna. Que a salvação é ele. Isso era a linguagem do Cacu, quando eu estava com o Cacu, né? Isso quer dizer que Cacu lia o Alcorão para pegar a performance de Mohammed, né? De Maomé, né? Mas eu não acredito que homem algum na terra, eu aqui, André Luiz Nunes, eu não creio que homem algum salva. Eu não acredito que homem algum na terra é mediador, é salvador, é mediador entre o Criador e a humanidade. Eu não creio nisso, não. Porque lá em Atos 16, 29, 30, quando o carcereiro iria se suicidar, o apóstolo Paulo disse para ele: não te faças isso. E ele perguntou a Paulo: o que devo fazer para ser salvo, varões? A Paulo e Silas, né? Paulo não disse: crê em mim, Paulo, homem que é mediador, que tem palavra da vida eterna, que é profeta, que é o Salvador. Ele não disse isso, não. Paulo disse: crê no Senhor Yehoshua Mashiach, será salvo tu e a tua casa. Muito diferente do Abdullah Hashem Abal Sadiq, que disse ser o Mardi. Muito diferente do Cacô Felipe. E devemos voltar a isso. A Bíblia. Esse negócio de homem ter a chave do reino dos céus, ter palavra de vida eterna, ser salvador, mediador. Eu estudei a mensagem de Mombrana. Estou estudando até hoje, desde 95, até hoje estudo a mensagem. Mombrana, eu nunca vi Mombrana fazer isso, não. Dizer, eu tenho a chave do reino do céu, tenho palavra de vida eterna, eu sou salvador. Não, lá no Canadá, quando disseram que o William Branham era Jesus Cristo, e começaram a batizar em nome de William Branham, Mombrana disse assim: se vocês continuarem com isso aí, eu vou pegar meu rifle, vou ali na floresta, vou apontar o rifle para mim, vou dar um tiro em mim. Eu prefiro morrer como suicida do que um anticristo. Mombrana proibiu isso. Mombrana não aceitava exagero, não. Embora hoje eu não prego Jesus Cristo, e nem Jeová. Eu prego Yehová e Yehoshua. Mas Mombrana estava certo em mandar o povo do Canadá parar. Mas quando Mombrana morreu, parou? O Canadá parou? O Brasil parou os ismos? A África parou os ismos? Tem milhões de ismos hoje. Sem William Branham vivo, a coisa dividiu, rachou. Pipocou tudo, tá tudo pipocado. Por isso que eu prego que não há salvação em religiões. Na verdade, vai haver 144 mil israelenses salvos, israelitas, né? Mas eles não estarão de acordo com o sionismo, com a política de Israel, Likud, Benjamin Netanyahu, com esse genocídio em Gaza. Eu sei, o Hamas matou 1.200 judeus, mas Israel já matou mais de 60 mil palestinos. É desproporcional. E está matando de fome. Isso é genocídio. Esses 144 mil hoje, eu vejo eles em Israel como os ultra-ortodoxos, os haredinhos, que não vão para o exército, não concordam com política, com o governo, o Estado de Israel, nem com aquela bandeira lá de Davi eles concordam. Se quiser saber, nem com a bandeira de Davi. Eles vivem em Israel, mas é contra o governo, contra a política. No tempo de Davi, Bergulhon era 1%, hoje eles são 11%. É mais de 1.100.000 haredinhos. Então, é daí que eu estou a enxergar que Deus vai retirar esses 144 mil
israelense, cuja Bíblia diz em Apocalipse 14 que são virgens. Não fizeram sexo com mulheres. Não tem mentira na boca deles, são íntegros. E Ezequiel 9,4 diz que foi dito lá, o querubim escreve na testa de quem geme, chora, está angustiado por causa dos pecados, das abominações cometidas em Jerusalém. Veja como é que eles se vestem. Tá certo, se você for pregar Jesus, eles cospem em você. Se for pregar Yeshua ou Yehoshua, como eu prego, eles vão cuspir em mim. Mas por quê? Porque eles foram cegados, endurecidos. Crucificaram Yehoshua Mashiach sem saber que ele era o rei da glória. Eles só vão abrir os olhos quando Eliahu e Moshe, Moisés e Eli, os dois profetas de Apocalipse 11, as duas testemunhas vier pregar para eles. Porque eles seguem a Torá. E os líderes lá, os rabinos, não querem que eles vá para o exército matar ou morrer em Gaza, no Irã, no Líbano, né? E eles nem televisão têm em casa, esses haredins. Eles só usam aquele celularzinho analógico, né? Eles não usam esses smartphones, né? Eles não usam tecnologia. Pega uma hora, dá uma olhadinha como vivem os haredins, os ultra-ortodoxos em Israel. Você vai ver que não tem outro povo em Jerusalém, Israel hoje, para Deus salvar 144 mil, a não ser esse povo que a Bíblia diz que não achou mentira na boca deles. E eles também não tinham feito sexo com mulheres. Isso é os haredins, gente. Então nós estamos bem perto do fim, porque o Benjamim Netanyahu quer mandar esse povo para o exército, né? E vai corromper, né? Os líderes, os rabinos dizem que se mandar os jovens haredins para o exército, eles vão aprender a fumar, usar droga, prostituir com mulheres de soldado, que lá todas as mulheres de Israel servem o exército 2, 3 anos, né? Aí eles dizem, não podemos mandar nossos jovens para o exército, para a guerra, senão eles vão se corromper, depois eles nunca mais vão querer virar haredim. Se eles experimentarem aí o pecado mundão, né? Então eu estou enxergando que Deus vai salvar 144 mil, mas é desses haredins, né? Simplesmente é desse grupo aí, radical, isolado, que não participa do exército, não concorda com o governo, a política do sionismo, do Likud, né? Então nós estamos aqui bem perto, né? Se são eles, o rapto tem que estar perto, porque o governo de Israel, Benjamim Netanyahu, quer quebrar essa lei do Davi Bergulhão, o homem que declarou a independência de Israel em 14 de maio de 1948, disse, os haredins, os ortodoxos, não irão virar soldados, vão só ficar orando e estudando a Torá na sinagoga. Os políticos de Israel querem mudar isso. Aí se mudar, aonde vai achar 144 mil, gente? Esse povo tem que estar entre os haredins, ultra-ortodoxos. Porque o resto de Israel, quando você vê um judeu sem o kippah, está dizendo que ele não crê, ele é ateu. O resto do dia está metido nas drogas, mulher pelada, de fio dental, muito homossexualismo, lesbianismo em Israel. Tem até o dia do orgulho gay, foi em junho agora, lá em Tel Aviv, na capital. As praias da Galileia, Tel Aviv, tudo lotado de mulher pelada. Eu só estou enxergando, para Deus salvar um remanescente, 144 mil no meio desses 11% da população, de 10 milhões hoje, dá mais de 1 milhão e 100 de haredins. Aí deve ter aí dentro 144 mil, né? Para os dois profetas que vão abrir os olhos do remanescente de Israel, vir salvá-los, né? Então, vejo eu que estamos bem pertinho do fim. Olha aqui, Jeová, o Pai, o Deus, o Pai Celestial, o único Deus Criador, seu Filho Yehoshua Mashiach, mediador e salvador, abençoa esta pregação nesta hora. Amém.